Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar a semana 3 do PET 3 do terceiro ano. Iniciamos os nossos estudos desta semana e eu quero desejar parabéns para todos os estudantes. Dia 11 de agosto foi Dia dos Estudantes. Um abraço bem carinhoso para todos os meus alunos. Nunca perca o ânimo de viver. Seja forte, pense positivo e siga em frente. Essa semana nós vamos falar sobre a urbanização e a segregação socioespacial no Brasil. Antes da gente começar a falar desse assunto no Brasil, nós vamos voltar um pouquinho lá na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, e entender como que deu o processo de urbanização naquela época da Revolução Industrial. Os camponeses, por que eles estavam saindo do campo e indo para as cidades? Primeiro, porque eles já estavam sendo meio que expulsos dos campos, né? Estava havendo um processo de expropriação das suas terras e os grandes fazendeiros já estavam expulsando gradativamente eles dos campos e apoderando daquelas terras. E, coincidentemente, surgiam as fábricas, né, nas cidades. Então, os camponeses foram para a cidade em busca de novos empregos, em busca de novas condições, melhores condições de vida. E isso provocou um grande êxodo rural naquela época. Essa nova classe trabalhadora ficou conhecida como proletariado. E essa época, né, de acelerada e desordenada urbanização foi marcada com miséria, violência e alcoolismo. Aglomeração, as péssimas condições sanitárias, fome, falta de esgoto, de água limpa, acumulação de lixos, né? A situação estava muito precária. Tudo isso contribuiu para a proliferação de doenças, intensificação de epidemias. Então, foi uma época muito difícil. E o processo de urbanização no Brasil, ele teve algumas semelhanças com essas histórias que a gente viu agora da Revolução Industrial. Aqui no Brasil, a era Vargas, 1930, 1945, é quando a industrialização se consolida no país. E nesse período que o governo investe pesado nas indústrias de transformação. Então, começa a ter no Brasil siderurgia, né, investir no petróleo, petroquímica, hidrelétrica, mineração de ferro e outras indústrias. E com isso, a partir dos anos de 1950, o êxodo rural também se intensificou. As pessoas passaram a deixar as suas localidades no interior e foram atrás dessas capitais, dessas novas capitais industrializadas. E um grande fluxo migratório teve do Nordeste para o Sudeste, que é onde começavam os investimentos nas indústrias. Junto com o aumento de número de empregos na indústria, na construção civil, no comércio, teve também um crescimento desordenado das grandes cidades. Desde a sua origem, as cidades brasileiras jamais foram bem planejadas. Pelo contrário, as cidades foram improvisadas, né? Foram marcadas pela improvisação. As populações que chegavam nas cidades foram se estabelecendo nas áreas mais distantes do centro, porque eram mais baratas ou porque não tinham donos, e ali eles formaram as atuais periferias urbanas brasileiras. É comum também a gente ver algumas aglomerações, favelas, perto da classe média ou da classe alta, né, nas grandes cidades. Por que acontece isso? Porque ali se aglomeram as pessoas mais pobres, porém que têm empregos próximos, né, daquele local. Os porteiros, os seguranças, os jardineiros, as empregadas domésticas. Então, é comum a gente ver algumas vilas e algumas favelas perto dos centros urbanos, porque ali se alojam
as pessoas que já têm emprego naquela região. Porque é muito difícil também para as pessoas mais carentes nas cidades grandes a mobilidade urbana, né? O transporte público é muito difícil. Então, elas procuram ficar mais próximas do emprego. Aqui a gente tem uma foto, né, que relata bem essa situação. Favelas perto dos centros das cidades, das áreas mais favorecidas. Entre 1940 e 2000, a população brasileira triplicou. De 50 milhões de habitantes, passa para 180 milhões, né? Olha que salto que deu, né? Na década de 1940, quase 80% da população vivia na zona rural e apenas 20% na zona urbana. Mas, com a industrialização, a gente vê que esse quadro dá uma revertida. Em 2000, o quadro já era completamente invertido. Pouco mais de 20% vivia no campo, enquanto quase 80% viviam nas cidades. Hoje, a maior parte da nossa população vive nas periferias dos grandes centros urbanos, né? E a gente já viu que tende a ser um pouco mais desprovido de equipamentos e serviços públicos de qualidade. Aos poucos, as comunidades periféricas, elas passam a se organizar em associações de moradores, em movimentos sociais, e passam a reivindicar certos direitos básicos, né, como moradia, saneamento, asfalto, escolas, postos de saúde. Exemplo de associações de moradores e movimentos sociais é a CUFA, que é a Central Única das Favelas, e o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. As diferenças que caracterizam as nossas cidades são notáveis. As desigualdades no território urbano, quando consideramos as formas de moradia, o acesso aos equipamentos públicos e aos meios de transporte, revelam uma segregação socioespacial urbana. A segregação socioespacial é a separação e a concentração de determinados grupos sociais em regiões determinadas da cidade. As atividades desta semana, número 1. Favelização é o processo de surgimento e crescimento do número de favelas em uma dada cidade ou local. Trata-se de um problema social, pois tais moradias constituem-se a partir das contradições econômicas, históricas e sociais, o que resulta na formação de casas sem planejamento mínimo, oriundas de invasões e ocupações irregulares. O processo de favelização das cidades ocorre especialmente em virtude do quê? Só marcar a alternativa correta. Número 2. Leia a letra da seguinte canção. Vou ler para vocês. No balanço do balaio, saculejo, saculejo, saculejo. Aí me dá um sono, eu pego meu balaio lá para a Zona Norte. Com mais 1 hora estou chegando lá. É o meu único meio de transporte. Com sorte, eu consigo até sentar. É gente que entra, é sinal, é sinal. É malandro na porta que se segura, que sai sem pagar na cara de pau. Moleque na traseira que dependura. Balaio que arranca, mas não vai. Diga lá, seu motor, quer que eu vá a pé? E balaio, que balança, mas não cai. Não me empurra, não pisa no meu pé. No balanço do balaio, saculejo, saculejo, saculejo. Aí me dá um sono. Ah, seria tão bom se eu morasse no São Bento, no Savassi, no Anchieta ou no Sion. No balanço do balaio, Vanderly. Na linguagem corrente dos moradores de Belo Horizonte, a cidade possui 2 conhecidos polos: a região centro-sul, dos bairros nobres, e a região norte, dos bairros mais populares. Na canção acima, é possível identificar os seguintes aspectos problemáticos da realidade urbana moderna. Só marcar a alternativa correta. Questão número 3, paisagem de uma metrópole brasileira.
Essa imagem a gente conhece bem em sociologia, né? Considerando a imagem, assinale a alternativa correta. É o retrato da desigualdade social. E assim nós finalizamos a semana 3 do PET 3 e na próxima semana voltamos com mais conteúdo. Muito obrigada.